acontece de importante no Brasil e no mundo. Passa por aqui. www.sobral.portaldenotícias.com, seu site de informações. Boa tarde, GG. Eu estou representando a assessoria jurídica na Prontopet, na pessoa do Dr. Emerson Pinto Moreira, e quero utilizar o teu espaço para fazer esse esclarecimento e, primeiramente, dizer que a empresa lamenta muito o ocorrido, não estava dentro da previsão a ocorrência do óbito desse animal, mas mesmo diante disso e diante da dor, nós acreditamos que o ato do proprietário do animal foi exagerado, foi excedido. Inclusive, nós já avaliamos a ocorrência da prática de infração penal e ele já vai ser representado criminalmente pelas palavras injuriosas que proferiu contra o Emerson Moreira, que é médico veterinário. Quero esclarecer para ele que o Emerson tem registro no Conselho, registro número 1449, então não faria nenhum procedimento desse se efetivamente não fosse um profissional legalmente habilitado. Mas o que aconteceu, GG, é que o proprietário desse cãozinho, do Beethoven, ele procurou a nossa empresa no dia 21 e foi feita uma consulta e foi verificado que havia possibilidade de fazer o que o dono queria. Na verdade, o cachorro estava nascendo uma verruga, né? Existe o nome científico, mas nós trabalhamos com o povo, então o nome é esse mesmo. Estava nascendo uma verruga à altura do queixo do animal. Então ele queria retirar. Não era uma cirurgia que levasse muito tempo, porém, como todo ato cirúrgico, não só em animal, como em ser humano, tem os seus riscos. Diferentemente da informação que foi veiculada lá, em nenhum momento a direção da Prontopet colocou que não havia risco nenhum, até porque há a necessidade de administrar medicações para manter o animal sedado durante o procedimento. Ele não recebeu, de fato, uma anestesia geral, mas uma sedação local para permitir o trabalho em cima dessa necessidade que ele tinha. Então foi recomendado que ele retornasse no dia 24 com o animal em jejum. Quer dizer, esse procedimento teria que ser feito cedo, pela manhã, onde realmente tivesse essa certeza. Então o dono só compareceu no dia 27, ou seja, 3 dias após o marcado, e por volta das 12h30. De maneira que o Dr. Emerson, até para se precaver da informação quanto ao estado de jejum do animal, marcou de atendê-lo apenas após as 16 horas. Então o procedimento acabou sendo feito às 17 horas, tudo dentro do esperado, e não houve nenhuma reação negativa no momento. Inclusive o animal, após a sedação, ele recobrou os sentidos, não manifestou nenhum tipo de sonolência, o que também seria habitual para o caso, mas o que acontece é que ele voltou animado e já estava bem, tanto que ele recebeu uma ligação da clínica informando que já poderia pegar o seu animal e assim procedeu. Só que chegando lá, infelizmente não se pôde constatar a razão disso. Foi recomendada uma necrópsia do animal e o dono não concordou que fosse feito. Apenas ela daria a nós a certeza do que teria levado à ocorrência do óbito deste animalzinho. Mas o fato é que ele acabou vindo a óbito após esse momento inicial de reações positivas, de ter brincado, de ter corrido lá pela clínica. Ele acabou vindo subitamente ao óbito, de uma maneira que nem mesmo o próprio Dr. Emerson conseguiu detectar qual teria sido a ocorrência. A atitude desesperada do proprietário também contribuiu para uma não elucidação desse caso, mas o que nós queremos manifestar para a sociedade de Sobral é que somos uma empresa que trabalha sério, uma empresa que tem um portfólio de clientes que nos dá toda a garantia e credibilidade da nossa atuação profissional e que deveria ter havido um comportamento ao menos mais delicado por parte do proprietário do animal, e todos os seus excessos serão analisados dentro do Poder Judiciário. Ele pode buscar a via que entender necessária, mas ele deve saber também que não vai escapar de
ter a devida penalização por aquela acusação que, a meu ver, foi exagerada, foi excedida e que não devia ter sido feito num mecanismo de tamanha proporção e grande credibilidade como é o seu programa e como é também a Rádio Caiçara e o Sobral Portal de Notícias. Então fica feita essa nossa referência, esse nosso esclarecimento público ao fato, apesar de sabermos e também estarmos com a mesma dor que a família que criava, que cuidava desse animalzinho deve estar sentindo nesse momento. Doutor Tiago, o seu Francisco reclama, ele está mais indignado, porque segundo o Francisco, o doutor Hermes tinha ligado para ele, dizendo que a cirurgia correu muito bem, e quando ele chegou lá, o doutor Hermes não estaria na clínica, né? E foi nesse período que o Beethoven teria passado mal, e ele não teria recebido o tratamento especializado, adequado, porque o doutor Hermes não estaria na clínica. O senhor confirma essa versão não é verdadeira? O que o senhor pode falar para nossos ouvintes? Não, o doutor Emerson ele não estava na clínica, mas isso já havia sido informado a ele teria que sair para fazer um outro procedimento cirúrgico em outro animal, mas não dá para se avaliar se esse óbito realmente ocorreu pela não presença dele no local. É como nós colocamos, a dúvida seria tirada com a necrópsia do animal para averiguar realmente o que levou a esse óbito, de maneira que não há como proceder a reclamação pelo fato do profissional não estar lá, até porque foram adotadas as medidas padrão de tentativa de ressuscitação, e ressuscitação, você sabe, não se faz com medicação, não se faz com remédio, ressuscitação se faz com massagens, com os próprios aparelhos de ressuscitação, e essas tentativas foram feitas. Agora, infelizmente, o óbito veio de uma forma muito súbita, inesperada, e acreditamos nós que mesmo com a presença do Dr. Emerson no local, tamanho foi fulminante como foi o acontecido, isso não teria sido evitado. Houve uma falha, não se sabe de quê, mas certamente não foi do profissional, porque a medicação utilizada ela já é bem sucedida há muito tempo, vários pacientes tiveram esse mesmo procedimento, essa mesma medicação, e nada de mal aconteceu. Então houve um problema que teria que ter sido averiguado e não foi, infelizmente. Deixar o espaço na Rádio Caiçara, de Sobral Portal Notícias, para o senhor, se o senhor quiser esclarecer mais algo que o senhor acha importante nesse momento. O que nós queremos já está sendo feito, é esclarecer para a população esse grande mal-entendido da nossa parte, e que o senhor Francisco, se quiser, ele tem toda a liberdade de se retratar pelo que fez, mas nós entendemos que o exercício regular de um direito, ele não pode ferir o direito dos outros, e mesmo em situações como essa, é preciso ter limites, e na nossa visão ele se excedeu, ele exagerou, inclusive nas palavras que proferiu contra o profissional Emerson Moreira, e deve responder na medida do seu excesso. Peça de importante no Brasil e no mundo. Passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações.